Abrimos nossas Bíblias nessa noite, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Louvado seja Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Irmãos, podeis assentar nessa noite. Louvado seja Deus. Uma palavra, irmãos, muito necessária para a nossa época é a palavra paz. Além de houverem outras necessidades para a vida do homem, para a vida do ser humano, nós vivemos uma época, irmãos, que esta palavra paz, ou pelo menos essa realidade da palavra paz, ela parece estar cada vez mais distante do homem, distante da época em que nós vivemos. Basta nós olharmos em nosso redor, em jornais, nas redes sociais, na televisão, que nós podemos perceber que no mundo, de um modo geral, nós vivemos em épocas de guerra e que necessário era que houvesse uma paz neste mundo em que nós vivemos. Mas esse tipo de paz, ela não é só relacionada à falta dela em relação a nações soberanas, a países, mas nós vemos que a falta de paz, ela também existe numa sociedade, ela existe também numa família. Nós vemos também que ela falta muitas vezes no lar de uma pessoa. Nós vemos que os homens têm uma certa dificuldade de viver em paz. Nós vemos lares, muitas vezes, famílias, que têm dificuldade de ter paz com os seus familiares. Vemos que no próprio lar há motivos, muitas vezes, circunstâncias, acontecimentos que dificultam que na próprio lar, na própria família, haja uma verdadeira paz. E isso acontece, meus amados irmãos, muitas vezes por causa das circunstâncias que envolvem a história do homem, a humanidade. E essas circunstâncias, acontecimentos que nós não esperamos muitas vezes, alguém que nos maltrata, alguém que muitas vezes deveria fazer algo e não faz, acaba tirando a paz de um lar, de uma família e assim por diante. Mas mesmo, irmãos, que as circunstâncias do homem fossem todas elas favoráveis, para que o homem tivesse tranquilidade, tivesse paz, ainda que todos os acontecimentos fossem perfeitos, bons, agradáveis, para que tivesse paz na humanidade, mesmo assim, irmãos, o homem não teria paz. Porque, além de faltar paz por causa das circunstâncias que nos rodeiam, naquilo que aqui já falei, o homem, irmão, se tivesse tudo ocorrendo bem, tudo em sua vida tivesse indo de vento em popa e tivesse paz em todas as esferas de sua vida, mesmo assim, ele teria dificuldade de ter paz no seu coração. Porque, acima de tudo, a grande dificuldade que ele tem de ter paz em sua vida
é justamente, irmãos, a falta de uma paz maior que falta em seu coração. E para ter essa paz, para que ela fosse concreta no coração do homem real, era necessário, porém, primeiro, que ele tivesse Deus em sua vida. Por isso a palavra vai dizer lá em Filipenses 4, versículos 7 e 9, que o homem precisa ter o Deus de paz. E quando o homem, irmãos, não tem o Deus de paz, não há como ele experimentar uma paz real, verdadeira em seu coração. Essa paz é a paz de Deus. E quando o homem afastou Deus de sua vida, quando o homem, irmão, se rebelou contra Deus na sua vida, na sua história, quando ele afasta Deus pelos seus desejos, pelas suas vontades, ele acaba afastando também, irmãos, a paz de Deus para a sua vida. Porque quando o homem afasta Deus de si, ele acaba afastando, irmãos, tudo que é bom da parte de Deus. Note, ao virar as costas para Deus, ele vai afastar a paz de Deus, ele vai afastar o amor de Deus, ele vai afastar a bondade de Deus. Quando se afasta Deus, também se afasta a verdadeira paz que deveria haver, melhor dizendo, no coração do homem. E isso, irmãos, quando acontece como eu aqui falei, por causa do pecado. Quando o homem pecou, ele virou as costas para Deus. E quando ele tenta muitas vezes libertar-se do pecado, ou pelo menos ele tenta no seu coração, raciocinando em sua mente, dizendo, eu vou deixar esse pecado. É que ele descobre que não tem força para abandonar. Note, o homem rejeitou a Deus. E quando ele rejeitou a Deus, ele tornou-se escravo do pecado. Mas ele muitas vezes não quer reconhecer que é escravo do pecado. Ele acha que o que nós falamos é algo fictício. É algo que não é verdadeiro, que não é real. Talvez brinque com essa realidade, ache que pecado é apenas uma palavra que consta nas religiões. Mas o fato verdadeiro é, irmãos, que quando ele resolve deixar, ele não consegue. Quando ele resolve deixar os seus vícios, ele não consegue. Quando ele resolve deixar a bebida, o álcool, as drogas, a pornografia, a fofoca e outras coisas mais que o pecado trouxe no coração do homem, quando ele vai tentar no seu coração deixar tudo que é pecaminoso, ele descobre, irmão, na prática, que ele não consegue deixar nenhum só que seja. E assim ele descobre que verdadeiramente ele é escravo do pecado. Mas o pecado, meus amados irmãos, tem consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, ele tem um salário. O homem precisa se livrar-se dele o mais rápido possível. Porque, na verdade, não é Deus que irá condenar o homem em certo sentido. É o homem que se autocondena diante de Deus. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas viesse até a vida eterna. Note, da parte de Deus, Deus amou o homem. Mas o homem se agarra ao pecado, a qual ele quer praticar. E Deus, ao lança o pecado, mas o homem se agarra ao pecado, irmãos, e vai junto para a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Porém, irmãos, Deus, vendo essa condição do homem, de não ter paz em seu coração, ainda que todas as circunstâncias fossem favoráveis na sua vida, e vendo ele muitas vezes tentando deixar o pecado, por causa da realidade do pecado que ele descobriu, que terá consequências na sua vida,
Deus, vendo que o homem era incapaz de ter verdadeira paz, de verdadeira felicidade, e se libertar-se do pecado, Deus providenciou a paz para a humanidade. Por isso, meus amados irmãos, Deus lá de cima, Ele viu o sofrimento do homem, sofrimento este que é atual. Sofrimento este, irmãos, que é em todas as nações. Sofrimento este que é em todas as épocas. E quando Deus, irmãos, fez promessa que enviaria um Salvador, Ele destacou muito esta palavra paz. Vejamos o que diz a Bíblia. Em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2, do versículo 11 em diante. Foi feita uma promessa que Deus enviaria o Salvador que traria paz. E aqui diz, Lucas 2, 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Note, irmãos, o envio de Jesus para a humanidade era um indício, irmãos, de paz para a humanidade. Porque Jesus, irmãos, Ele é o príncipe da paz. Note que o desejo de Deus era trazer justamente paz para a humanidade. Em Efésios 2, versículo 14, vejamos o que diz a Bíblia Sagrada. Que a menção do Evangelho, a proclamação do Evangelho, era justamente trazer paz que o homem não tinha. Vejamos aí, Efésios capítulo de número 2, versículo 14. Diz assim: porque Ele, no caso Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Vejamos o 15 também. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Note, irmão, Deus queria salvar, Deus queria libertar o homem do seu pecado, mas Deus também queria trazer paz ao coração do homem. Portanto, meus amados irmãos, Deus providenciou. Mas quando Jesus veio a este mundo, que se encarnou, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, tendo esse objetivo, o homem que já guerreava contra Deus, que já virava as costas contra Deus, o homem que já guerreava contra o seu próximo, pela ausência de paz em seu coração, o homem que guerreava consigo mesmo, pela falta de paz que havia no seu coração. Agora, irmãos, a resposta que ele dá a Deus, agora é perseguir o próprio Salvador que Deus tinha enviado. Note, Deus viu o homem sem paz, em pecado, escravo do pecado. Deus quis resolver o seu problema e enviou o Salvador para trazer a paz. Mas o que o homem fazia contra Deus, contra o seu próximo, contra si, aquele que Deus enviou, o homem teve, irmãos, a mesma reação, lutar contra aquele que Deus enviou. Mas, irmãos, nós vemos isso desde o nascimento de Jesus. Quando a profecia de Jesus se realizar ali no Novo Testamento, o rei Herodes ficou sabendo, irmãos, que as promessas diziam que o Jesus, o Messias, nasceria lá em Belém, na Galileia, na Judeia. Ele então, irmãos, temendo perder, irmãos, a sua realeza, mandou matar
todas as crianças de 2 anos para baixo. Note, o Salvador prometido estava para se cumprir, para se realizar. Em vez dele aceitar a paz de Deus que era oferecida, pelo contrário, se revoltou contra as profecias bíblicas e mandou matar as crianças, irmãos, querendo matar uma só, que era o Salvador, o Messias da humanidade. Mas nem todos o rejeitaram. Apesar das perseguições, irmãos, que houve contra Cristo desde o seu nascimento, nós vemos, irmãos, pessoas que o enxergaram por revelação, que aquele menino, que aquele bebê era o Salvador. Nós temos exemplo, a profetisa Ana, que servia o Senhor no templo, irmãos, há 84 anos, de viúva. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando ela viu o menino, ela começou a divulgar: encontrei o Redentor, encontramos o menino, este menino é o que vai trazer redenção a Israel. Nós vemos, irmãos, o profeta Simeão, a qual o Espírito Santo tinha revelado que ele não morreria enquanto ele não visse, irmãos, o Salvador do mundo. E num belo dia, irmãos, ele ao templo, ele viu o menino Jesus, bebezinho, pegou nos braços, olhou e disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Nós vimos, irmãos, os reis, os magos no Oriente, que, irmãos, foram guiados por uma estrela para encontrar o menino Jesus que estava numa manjedoura. E chegando lá, eles, irmãos, se prostraram perante o menino, adoraram o menino, mostrando a sua divindade, mostrando que ele era Deus, porque somente Deus pode ser adorado e mais ninguém. Nós vemos, irmãos, os magos, os sábios, lhe presenteando com ouro, simbolizando, irmãos, a sua realeza. Vimos os magos o presenteando, meus amados irmãos, com incenso, simbolizando que aquele menino que era rei também seria sacerdote de Israel, o nosso sumo sacerdote. Vemos, irmãos, os reis o presenteando, irmãos, com mirra, simbolizando que ele se humilharia, que ele sofreria e morreria pelos nossos pecados. Pessoas, irmãos, discerniram, conheceram quem era Jesus e constataram que ele era aquele Cristo prometido que traria paz à humanidade. João Batista, irmão, discerniu quem era Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus vinha vindo. João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, irmãos, Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, irmão, houve quem cresce em Jesus e houve quem não cresce. Porque Jesus, irmãos, ele veio justamente para resolver esse problema no coração do homem e na sua natureza, a qual estava vendida em pecado. Porém, meus amados irmãos, não há como ter essa paz se não for por intermédio de Jesus. Jesus aqui disse no texto que nós lemos inicialmente: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. O mundo é incapaz, irmão, de dar paz ao homem. O mundo pode dar alegrias temporárias. O mundo pode dar alegrias passageiras. O mundo pode fazer o homem rir em muitos momentos. Mas por mais que o homem, irmãos, ele experimente satisfações que esse mundo possa lhe proporcionar, de entretenimento, de alegrias que esse mundo possa oferecer, no fundo, irmãos, o homem sabe que lá no fundo, irmãos, há ausência de paz em seu coração. Porque o mundo não pode dar essa paz, só Jesus pode dar essa paz.
Por isso, irmãos, nada que o mundo possa oferecer trará paz ao coração do homem. Na realidade, o homem convive com isso. Ele convive com supostas alegrias, supostas satisfações, mas ao mesmo tempo ele sabe que convive também com a ausência de paz em seu coração. E essa paz que o homem necessita, a lei de Moisés não pode dar ao homem. A religião não pode dar ao homem. A boa obra, a caridade não pode lhe dar, oferecer isso ao homem. Na realidade, irmãos, em João 1,17, a Bíblia vai dizer que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés foi aquele que foi apenas, irmãos, um mediador de exigências. Faça isso, faça aquilo, obedeça os mandamentos, obedeça isso, obedeça aquilo. E por mais que o homem tentasse obedecer para ter paz na sua alma, salvação, ele não conseguia, porque Moisés, irmãos, ele foi mediador de exigências. Faça isso, faça aquilo. E o homem, irmão, tentando obedecer, por mais que ele tentasse obedecer, ele não conseguia sentir a paz de Deus no seu coração. Mas Jesus, ele não é mediador de exigências, ele é mediador de dádivas, irmãos. Ele é mediador, irmãos, de presentes. Ele é mediador de dons, como quem diz: olha, vocês não conseguem, mas eu consegui por vocês. Vocês não são incapazes de ter paz por vocês mesmos, mas eu vos dou a minha paz. Vocês são incapazes de chegar a Deus, mas eu levo vocês a Deus por intermédio do meu sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Jesus, irmãos, é mediador de graça. Ele é mediador de dádivas, irmãos. E por mais que a lei de Moisés intentasse, o homem não sentia, o homem não conseguia. Mas Jesus veio do céu. Jesus, irmãos, ele foi feito por nós, sabedoria de Deus. Ele foi feito por nós, meus amados irmãos, justificação. Ele foi feito por nós, santificação. Ele foi feito por nós, meus amados irmãos, redenção. Como quem diz: olha, tudo que você precisa para ter paz está em Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Vejamos o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 30. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim, a santa palavra de Deus: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Note, ter essa paz é receber Jesus, é crer nele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Ele garante a libertação, ele garante a paz. Por quê? Porque Deus fez ele o quê? Sabedoria. E essa sabedoria, irmão, não está numa igreja grande. Essa sabedoria, irmão, não está num grande império religioso, bonito, cheio de prata e de ouro. Essa sabedoria, irmão, não está em universidades. Essa sabedoria, irmão, não está na religião, não está na política. Essa sabedoria está em Jesus. Essa sabedoria, irmão, ela não é rica em materiais. Essa sabedoria, irmãos, é a sabedoria que o homem chama de loucura. Vejamos o que diz aí, a partir do versículo de 17. Veja o que é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1,17. 1 Coríntios 1,17 diz assim: porque Cristo me enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se fosse vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Por visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas nós, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Meus amados irmãos, note que Paulo está dizendo aqui: crer em Cristo é aceitar a sabedoria de Deus. Crer em Cristo não é aceitar a sabedoria de uma instituição humana, de uma religião. Crer em Cristo, irmão, não é algo pomposo. Crer em Cristo, irmão, não é confiar na maioria da que as pessoas dizem. Crer em Cristo, irmãos, é aceitar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. E que sabedoria é essa, pregador? É que Deus enviou Jesus para morrer numa cruz, para se entregar pelos nossos pecados, que nós estávamos escravizados, presos, condenados, debaixo de condenação, sob pena de morte, mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, derramando o seu sangue na cruz. Quando o homem recebe essa sabedoria, irmão, Jesus se torna para ele caminho, se torna para ele verdade e se torna vida para aquele que crê. Mas ele não é apenas, irmãos, a sabedoria, ele é aqui, como diz Paulo, a justificação. Ou seja, não é nossa justificação, não é nós que vamos a Deus, não somos nós que subimos a Deus, é Jesus que desceu do céu, irmãos, e se fez pecado por nós. Vejamos o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? Foi aquela que Deus ofereceu. Qual é a tua justiça? É aquela que você quer oferecer. E qual é aquela que você quer oferecer? A sua boa obra, a sua caridade, a sua religião. Essa Deus não aceita. Essa Deus não recebe, irmão. Essa não salva. Essa não muda o homem. Mas a que Deus aceita é a justiça que ele ofereceu. Ou seja, Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você. Jesus, irmãos, é a nossa justiça. Filipenses 3:9 diz assim. Filipenses capítulo 3, versículo de número 9. Assim está escrito: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É a justiça que Cristo ofereceu. A nossa justiça é incapaz, a nossa justiça é fraca, a nossa justiça é falha, ela não alcança o céu, mas a justiça de Cristo, irmãos, ela chega ao céu para nos perdoar. Ele é a nossa santificação. Ou seja, irmãos, quando cremos em Jesus Cristo, agora os nossos corpos, as nossas vidas são oferecidas para servir a Deus em santificação. O nosso corpo se torna santuário do Espírito Santo de Deus. E agora, irmãos, outrora usávamos o nosso corpo, o nosso templo, para servir ao pecado, ser, irmão, servo do pecado, mas agora somos instrumentos de Deus para a santificação, para servir a Deus, porque Ele não quer apenas salvar, Deus quer mudar o homem. Ele não apenas salva, Ele muda, Ele transforma, porque está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vejamos aí, Romanos 6, 22.
Romanos capítulo 6, irmãos, versículo 22, diz assim. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, irmãos. Portanto, irmão, ele não quer apenas salvar, ele também santifica, ele muda, transforma o coração do homem. Por isso que ele consegue agora servir a Deus. Ele vai servir porque Jesus nele foi feito também santificação, mas também é redenção. Ele garante, irmãos, que nós iremos chegar no céu. Ele promete a redenção do nosso corpo. Jesus vai arrebatar a sua igreja e a sua igreja vai subir. Crentes irão morrer, irmãos, mas quando Jesus vier, eles serão ressuscitados. A sua vida não vai ficar na sepultura, não vai ficar no juízo. Ele vai sair da sepultura, irmãos, e vai entrar na eternidade. Porque Jesus, quando faz a obra, ele faz por completo. Ele salva o corpo, ele salva a alma, ele salva, irmãos, o espírito. Por isso está dizendo, olha, Jesus foi feito por Deus em nós, sabedoria. Se você tem Jesus por sabedoria, não é suficiente, porque ele é justificação também. Se você tem Jesus por sabedoria e justificação, meu irmão, não é suficiente, tem que ter também ele como santificação. Se você tem ele como sabedoria e justificação, santificação não é suficiente, você tem que ter ele também como redenção da sua alma. Jesus é tudo, irmãos, para a nossa salvação. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é o caminho que Deus escolheu para nos salvar, e ele foi feito tudo isso por nós. E por que eu estou falando esta mensagem nesta noite? Porque recentemente, irmãos, infelizmente, fiquei sabendo de alguns casos agora, de pessoas que cometeram suicídio. Adolescentes de 15 anos de idade, que estavam alegres, que estavam sorrindo, que estavam comemorando o seu aniversário, e quando de repente, irmãos, se jogam da janela. E os pais não entendem o porquê isso aconteceu. Pessoas que estavam trabalhando, que tinham aparentemente, irmãos, uma vida normal, quando de repente, irmãos, tiram a sua própria vida. Por isso que eu falei aqui no começo, aquilo que nos tira a paz são justamente, irmãos, as circunstâncias da vida, os problemas, falta de trabalho muitas vezes, falta de harmonia no lar, na família, objetivos não alcançados que você queria alcançar, o que o homem queria alcançar, problemas corriqueiros do dia a dia, da vida, podem tirar a paz do homem, a tranquilidade do homem. Mas mesmo, irmão, que tudo estivesse indo de vento em popa, isso não é garantia de que lá no fundo, irmãos, o homem possa estar em paz. Ele pode sorrir, ele pode trabalhar, ele pode se alegrar, ele pode sair para aqui e para acolá e mostrar para todo mundo que está tudo bem. Mas lá no íntimo do seu coração, irmãos, falta paz. E com isso, irmãos, ele tem a capacidade de muitas vezes, irmão, tirar a sua própria vida. Mas o Deus, irmãos, quer que o homem parta dessa vida em paz. Deus não quer, irmãos, que o homem morra sem paz. Se ele tiver que morrer, ele tem que morrer em paz.
Porque quando o homem, irmãos, tira a sua própria vida, mostra justamente, irmãos, que ele morreu sem paz. Ele morreu porque estava atribulado, porque estava em angústia, porque estava em sofrimento, e muitas vezes só ele sabia. Mas Deus, irmãos, quer que o homem morra em paz, e é quando Deus quiser. Por isso, meus amados, Simeão disse: ó Senhor, agora tu pode me despedir em paz. Como quem diz: Senhor, eu sei que um dia eu ia morrer, eu sei que todo mundo vai morrer um dia, mas agora, Senhor, tu me fez uma promessa, que eu ia ver Jesus fisicamente, eu ia pegar Jesus no colo, eu ia conhecer ele fisicamente, pessoalmente, e agora que eu estou vendo, Senhor, tu pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Meu irmão, não parta sem Jesus, porque por mais que você não venha ver com ele como Simeão, que pode pegar Jesus nos braços fisicamente, você não pode partir sem ver Jesus espiritualmente. E através da pregação da palavra, irmão, ele pode trazer paz à sua vida, paz no seu coração, porque só ele pode dar paz à tua vida, só ele pode trazer segurança, libertação à tua alma. Meus amados irmãos, pois Jesus disse: a minha paz vos dou. Essa paz é maravilhosa, essa paz é delicada, essa paz, irmãos, é a paz que Deus quer que o homem tenha. Ela é tão necessária para a nossa vida, que a cada passo que Jesus andava, a cada mensagem que ele falava, irmãos, ele falava em paz, porque ele sabia que as dificuldades, que as lutas, que as tribulações, por causa da natureza pecaminosa, por causa da fragilidade do homem, o homem tem facilidade, irmão, de perder a paz. Jesus olhou para uma mulher, estava enferma, curou. Ele disse: mulher, agora vai, perdoados estão os teus pecados, agora vai em paz. Note, ele falava: agora vai em paz. Jesus apareceu aos discípulos e disse: a paz seja convosco. Jesus disse aos discípulos: vocês vão pregar o evangelho, vocês deixam a paz lá. Quem tiver a paz vai ficar, quem não tiver, ela volta. Constantemente, irmão, Jesus falava em paz, porque a paz é frágil. Jesus disse: olha, vocês têm que ter paz uns com os outros. Meus amados irmãos, a paz é frágil, mas se ela estiver em Jesus, ela é dura, ela é potente, ela, irmãos, é a coluna, porque Jesus disse: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Eu não dou como o mundo a dá. Por isso, irmão, Jesus, ele é aquele que traz paz. Mas essa paz só pode vir quando o homem aceita o doador da paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Quando você afasta Deus, você afasta tudo que é de Deus, inclusive, irmãos, a sua paz. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.